Por que duas pessoas que têm a mesma profissão, fizeram os mesmos cursos e têm a mesma competência, têm resultados completamente diferentes? Uns ganham muito, enquanto outros se ferram para pagar as contas. Essa dúvida surgiu para mim muitos anos atrás, de uma forma bem curiosa. E mal sabia eu que essa seria a sementinha que ia colocar ou que ia me fazer entrar de cabeça no mundo do copywriting. Alguns anos antes de me tornar copywriter profissional, muito antes de eu saber que isso existia, eu ainda estava tentando me encontrar na vida. E depois de me formar na faculdade, numa faculdade que não tinha nada a ver comigo, de lutar para conseguir um emprego que eu não gostava, só para seguir o caminho tradicional que todo mundo seguia, eu resolvi largar tudo. Eu decidi que eu ia passar 6 meses trabalhando de garçom num navio de cruzeiro e que eu ia viajar pelo mundo inteiro. E lá fui eu. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu conheci 24 países, entre eles a Rússia, a Islândia e a Groenlândia. E a principal coisa que eu aprendi lá mudou pra valer a minha vida. Enquanto eu trabalhava como garçom, eu percebi algo muito curioso. Alguns garçons conseguiam ganhar até $4.000 por mês em gorjeta. Porém, a grande maioria, inclusive eu, ganhava muito menos do que isso. Ganhava ali perto dos seus $1.000 para fazer exatamente o mesmo serviço. Eu era bom no que eu fazia, eu servia os drinks da melhor maneira, eu ganhava elogios, eu era educado, meu inglês era impecável, e ainda assim não era o suficiente para ganhar a mesma coisa que aqueles caras. Imagina a diferença que isso faz em um ano de trabalho. Corrigindo para hoje, eles ganhavam aproximadamente em um ano de trabalho R$150 mil a mais do que eu, trabalhando de garçons. E eu não entendia por que aquilo acontecia. Nesse momento começou a brotar em mim uma curiosidade por esse assunto. E foi essa a sementinha que fez eu me apaixonar pela ciência do copywriting. Hoje eu sei o que aqueles caras faziam para ganhar 4 vezes mais do que eu. Eles apenas aplicavam 1 ou 2 técnicas de persuasão muito simples que faziam eles virarem máquinas de ganhar dinheiro. Aí eu voltei para o Brasil e mergulhei em aprender exatamente sobre isso. Eu queria entender o que acontecia na cabeça das pessoas na hora delas tomarem uma decisão. E olha, foi difícil encontrar material sobre o assunto naquela época. Mas o que eu descobri foi um grande choque, né? Tudo que eu imaginava que era importante para as pessoas na hora de decidir comprar alguma coisa ou de tomar uma decisão mesmo, simplesmente estava errado. As pessoas não compram um produto porque o preço está baixo ou porque o atendimento é bom. Isso é só o que elas dizem, ou só o que elas acham que faz a diferença. Isso porque a decisão acontece num nível inconsciente. Dominar a arte ou a habilidade de copywriting é saber e utilizar técnicas para ir direto ao ponto, direto no subconsciente. Com isso você consegue controlar a maneira como as pessoas veem os seus produtos e as suas ofertas. Quanto mais eu estudava sobre o assunto, mais eu me apaixonava por ele. E foi no meio desses estudos sobre a persuasão que eu conheci o trabalho do Érico Rocha e a forma de lançamento, que você provavelmente já ouviu falar. E também o copywriting. E o resto é história. Eu tinha a combinação perfeita para gerar milhões, e foi exatamente isso que aconteceu. Muito antes de trazer milhões de reais em vendas para os meus grandes clientes, eu fui o copywriter de alguns dos grandes lançamentos e alguns dos mais famosos do Brasil, como o CONAED, por exemplo, que foi o Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital, há muito tempo atrás. Eu participei como copywriter em dezenas de lançamentos de 7 dígitos, que você provavelmente conhece e se lembra até hoje. Mas você não sabe que eu estava ali por trás, eu estava nos bastidores. Foi isso que abriu a porta para eu entrar em alguns dos melhores masterminds do mercado. Aqueles grupos VIPs que eu contei para você que eu faço parte no primeiro vídeo. Se hoje é difícil encontrar um copywriter para grandes projetos, imagina naquela época, 3 ou 4 anos atrás. Ninguém nem sabia que essa profissão existia. Conforme eu estava me destacando no mercado, foi natural surgir mais e mais pessoas interessadas em aprender copywriting comigo. E eu gostei bastante da ideia. Afinal, esse é um assunto que eu sempre gostei muito e que eu tenho muita vontade de ensinar. Eu não ensino copy porque está na moda. Eu ensino isso porque é a minha vocação. É para isso que eu nasci. É isso que eu aprendi a fazer e eu acredito que faço isso muito bem. Foi assim que em 2014 eu criei o primeiro treinamento de copywriting no Brasil. E alguns anos mais tarde, o Copywriter Profissional, que é a primeira formação de copywriters do Brasil, já tem hoje mais de 300 copywriters formados e trabalhando nos negócios de várias pessoas diferentes ou prestando serviço para eles. Eu preciso confessar uma coisa para você. Quando eu comecei a dar aula de copy, muito do que eu ensinava era baseado nas coisas que eu aprendi em livros e cursos norte-americanos.
E você sabe como funciona, né? A gente sempre tem uma tendência de achar que só porque é lá de fora dos Estados Unidos é melhor. É natural do ser humano, especialmente do brasileiro, né? E eu não estou dizendo aqui que os materiais não eram bons, tinha muita coisa muito legal, eu aprendi demais com eles. Só que conforme eu escrevia copy todos os dias aqui no Brasil, eu comecei a ver que muitas coisas, na verdade, que estavam nos materiais americanos, funcionavam para os americanos e não para os brasileiros. A teoria que funcionava lá nem sempre funcionava aqui. Isso começou a me incomodar. Foi ficando claro para mim que não adiantava seguir à risca o que aqueles livros e cursos falavam, isso não seria nenhuma garantia de sucesso. Outro problema que eu sentia na prática era que a copy funcionava para uma pessoa, em geral, mas não funcionava para outra. Quer ver um exemplo? Se eu faço uma copy perfeita para um curso de emagrecimento, mas as pessoas colocam um gordinho para falar o script, não vai dar certo. Ou então, se eu faço uma copy tecnicamente perfeita para um vídeo e o cara que vai gravar não tem afinidade com a câmera, não consegue entregar o resultado de vendas é zero. Daí o que acontece? A culpa é do copywriter, né? Ninguém falava disso nos livros, muito menos nos cursos de copy que eu via por aí. Fica sempre a sensação de que é só o copywriter sentar, seguir lá a fórmula perfeita da Big Idea, o template perfeito da carta de vendas e pronto, você tá rico. Cara, não é assim. Eu mesmo demorei um bom tempo para me tocar disso. Tem gente que não se tocou disso até hoje, continua ensinando desse jeito. E não é à toa que cada vez mais tem gente dizendo que é copywriter, né? Mas com muito pouco resultado. Se você for pesquisar a vida dessas pessoas, você vai ver que quase nenhum deles entrega resultados ou simplesmente não escrevem copy, eles só ensinam aquilo que vem na cabeça deles ou que eles aprenderam em algum curso. Eles não têm ideia do que estão fazendo. Nos últimos anos, eu trabalhei diretamente como copywriter em mais de 50 nichos diferentes. A quantidade de projetos eu nem sei dizer mais, eu já perdi a conta faz tempo. Eu pude ver na prática que não dá para pegar a teoria de um livro e jogar no ar. Isso não vai dar o resultado que você espera. Por exemplo, quantas vezes eu já li por aí que é preciso usar a ferramenta do Avatar para escrever uma copy? Meu, puta baboseira, isso não funciona. Vou repetir, a ferramenta do Avatar não funciona. Eu fui o primeiro cara a falar disso abertamente. E hoje eu tô no jogo de fazer copy todos os dias. Cara, eu tentei e simplesmente não funcionou usar essa ferramenta. Quando eu comecei a defender essa bandeira, né, de que isso não funcionava, muita gente me chamou de canto para me agradecer. Falou, cara, puta, graças a Deus, Rafael, você falou que esse negócio não funciona. Porque eu nunca consegui fazer isso funcionar para mim. Agora eu sei que eu não sou o único. A quantidade de pessoas que me disse isso foi impressionante. Então, eu não uso a ferramenta do Avatar. Eu uso uma metodologia desenvolvida por mim na prática, baseada nos 3 elementos mais importantes para se criar uma copy: público, oferta e estratégia. Eu uso esse cubo mágico aqui, essa forma de representar esses 3 elementos: público, oferta e estratégia. Todas as minhas copies estão criadas em cima desses 3 elementos: público, oferta e estratégia. Se esses caras estão alinhados, eu tenho uma base sólida para criar minha copy. Dane-se o Avatar. O que eu preciso é apenas apresentar a oferta certa para a pessoa certa, do jeito certo. Se eu tiver isso, vai vender mesmo que eu não use nenhuma copy. Ué, como assim, Rafael? Você está dizendo para mim, você, Rafael Bertoni, está dizendo que eu não preciso de copy para vender? Exatamente o que eu estou dizendo. Se você acertar a combinação perfeita de público, oferta e estratégia, você não precisa de copy para vender. E eu sei que isso pode parecer um choque para você, ainda mais vindo de mim, mas é a pura verdade. Você quer ver um exemplo? Quando você foi comprar pão de manhã na padaria, o cara que te vendeu o pão, o padeiro, não chegou para você com um script de vendas para te vender o pão. Quando você foi no shopping comprar uma camiseta, ninguém veio com você com um formulário para você preencher para depois tentar usar uma copy para te vender. Copywriting não é estritamente necessário para se fazer uma venda. Copywriting é sim o catalisador da venda. O que é um catalisador? Catalisador é aquilo que acelera o processo de venda. Então, quando você coloca copywriting numa estratégia, uma combinação de estratégia, público e oferta que funcionam, você explode as vendas. Exatamente isso que acontece. Se você já escreveu uma copy na vida ou se você já tentou fazer um lançamento, diz pra mim se isso já aconteceu com você.
Você vai lá, coloca todos os gatilhos mentais na ordem certa, faz uma headline legal, chama a atenção das pessoas, elas se interessam, um monte de gente assiste seu vídeo ou lê a sua carta, e aí quando você vai abrir o carrinho, 0 vendas. Você nunca se perguntou por que isso aconteceu? Por que você faz uma copy tecnicamente perfeita que não tem nenhum resultado ou tem um resultado muito longe daquilo que você esperava? A resposta é simples, porque você errou na hora de alinhar público, oferta e estratégia. Você vendeu algo que as pessoas não queriam ou do jeito errado, ou simplesmente achou um público que não queria comprar aquilo que você tinha para vender. Daí não tem copy que resolva, meu caro. E isso nenhum livro vai te ensinar. Com todo respeito ao Great Leads, ao Copy Logic e seja lá qual for o livro que você esteja seguindo, eu passei anos seguindo copy todo dia e escrevendo copy todo dia, até conseguir fazer uma forma que funcionasse na nossa realidade aqui no Brasil, para qualquer nicho e não apenas para o nicho de finanças ou de saúde. Hoje eu posso dizer que não é só sentar a bunda na cadeira e escrever uma copy. No método SV Copy existem outros elementos essenciais que, se não tiverem alinhados, nenhuma copy vai salvar. A pirâmide do público, oferta e estratégia é uma base para essa metodologia. Se você faz um bom trabalho de alinhamento entre o que as pessoas querem comprar, como elas querem comprar e qual é o público que quer comprar isso, a sua copy já está pronta antes mesmo de você sentar para escrever. A escrita é a parte mais fácil. Se a copy não estiver pronta na minha cabeça antes de eu começar a escrever, tem alguma coisa errada na base. Você não deveria estar sentado para escrever antes de ter certeza absoluta do que vai ser escrito e em que ordem isso vai ser escrito. Se você acha que acabou por aqui, calma que tem muito mais. Agora eu vou jogar mais lenha na fogueira ainda. Além dessa história do avatar, que eu descobri que é uma grande bobagem, tem outro termo que todo mundo repete por aí que me dá até preguiça só de escutar. Você sabe qual é, né? A tal da Big Idea. Cara, esse conceito apareceu aqui no Brasil há mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Antes disso, ninguém no mercado brasileiro nunca tinha ouvido falar dessa história. E pasmem, eu já tinha gerado aproximadamente 30 milhões de reais em vendas. O Érico Rocha também já estava ali na casa das dezenas de milhões de reais por ano. Além de todos os outros players do mercado que venderam milhões sem nunca ter ouvido falar de Big Idea. Daí eu vejo hoje pessoas dizendo que a Big Idea é a parte mais importante, que se você não começar por uma copy por uma Big Idea, ou se você nunca tiver uma Big Idea, você não devia nem começar. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Isso é um baita no erro. Aí nego fica lá preso na armadilha, fazendo exercícios de Big Idea ou esperando a iluminação divina para cair no colo dele uma ideia genial na cabeça dele e ele começar a sair escrevendo. O próprio nome do conceito já está errado. Me diz uma coisa, como é que você sabe que você tem uma Big Idea se você nunca colocou essa ideia para testar na prática e ver o que acontece? Amigão, Big Idea só vira big depois que essa ideia vender muito. Antes disso, ela é no máximo uma idea. Inclusive, tem muita idea ruim por aí. Ou então tem muita ideia boa que não leva em conta o público, a oferta e a estratégia. Daí o cara vai lá achando que teve uma sacada genial, leva semanas para colocar a copy no ar e não vende nada ou próximo disso. Eu até peço desculpas se eu pareço um pouco irritado falando desse assunto, mas é que eu fico pé da vida quando eu vejo as pessoas ensinando essas coisas como se fosse o salvador da pátria e que pra mim, cara, simplesmente é besteira. Sabe por quê? Porque essas pessoas, ao invés de encurtar o seu caminho em ganhar dinheiro com negócios digitais, estão na verdade aumentando a dificuldade para você. Eles ensinam uma teoria que só gera resultado na prática para eles. Ou pior, eles ensinam uma coisa que nem eles mesmos usam na prática. E essa coisa é duro de aguentar, cara. Eu fiquei na minha o quanto eu pude, mas eu senti que estava na hora de alguém mostrar a verdade para as pessoas que estão estudando copywriting e aquilo que realmente funciona nesse mercado. Não é o copywriting dos livros teóricos americanos, mas sim o copywriting da prática. Depois de muitas conversas internas com meu sócio e com meu time, eu senti que estava na hora de falar sobre isso, a hora tinha chegado. E por isso que em breve a gente vai lançar a nova versão 100% atualizada do treinamento Copywriter Profissional. Agora com o método 100% completo da SB Copy, traduzido para a nossa realidade aqui do Brasil, capaz de transformar você em um copywriter que consegue criar uma copy profissional em até 2 dias ou menos. E não interessa o que você queira vender,
Eu já tive resultados milionários de vendas com produtos para ejaculação precoce, investimentos, coaching, eventos, saúde, infoprodutos, serviços, consultorias, produtos físicos, mentorias e por aí vai. Projetos que foram entregues em os mais diferentes formatos. Carta de vendas, lançamento, funil perpétuo, pitch ao vivo no palco, lançamento pelo WhatsApp. Cara, copy não é só sobre escrever uma boa carta de vendas, nem mesmo sobre escrever um bom lançamento. Isso é só uma pequena parte do potencial milionário que o copywriting pode te trazer. Lembra, copy é a habilidade milionária. Uma vez que você domina essa habilidade, você é capaz de fazer dinheiro onde você quiser. Além de ser um método 100% prático que a gente criou para fazer copy todos os dias para nós e para os nossos clientes, ele ainda tem uma grande vantagem. Esse método ele é 100% replicável. Qualquer pessoa que aprender consegue colocar ele em prática. Não é como aquelas teorias fantásticas e mirabolantes que só quem ensina é capaz de fazer. Tanto é que esse próprio lançamento que você está vendo agora, este vídeo que você está vendo, não foi escrito por mim. Ele foi feito por um dos copywriters do meu time. Exatamente o que eu estou falando aqui para você foi escrito por um copywriter do meu time que segue exatamente o mesmo método que eu vou te ensinar. Dá uma olhada no que o Rafael falou sobre isso. Quando vocês me passaram, para fazer o lançamento do Copy Pro, eu fiquei muito feliz, assim, é um desafio muito grande, o maior que eu já peguei aqui na empresa, mas ao mesmo tempo eu fiquei tranquilo, porque o que a gente está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa que a gente já fez para vários outros clientes que já deram resultado. A diferença é que o projeto tem proporções maiores, mas o método, o dia a dia que a gente está seguindo aqui é o que a gente já está acostumado a fazer, Isso dá bastante segurança no dia a dia, a gente sabe que pode contar com vocês, com os outros copywriters, tudo é uma máquina que tá rodando já, entendeu? Hoje a SB Copy entrega em média 40 projetos de copy por semestre, com um time de 5 copywriters para os grandes clientes que a gente atende. E isso significa um ritmo alucinante de copies de entrega. Mas como a gente tem um método muito simples e que funciona, tudo fica mais fácil. E o melhor, essas copies dão resultado. Só no primeiro semestre de 2019, a gente vendeu mais de 20 milhões de reais pela internet usando exatamente o método que eu vou ensinar para você aqui nessa nossa série e também no curso Copywriter Profissional com mais detalhes. Eu vejo que tem gente que demora 6 meses para escrever uma copy e sem saber se aquilo ali vai dar resultado ou não. Cara, não precisa ser assim. A sua vida não precisa ser tão difícil. Se antes ainda não estava claro para você o que eu queria dizer com profissionalismo em copywriting, acho que agora você pode ter certeza que ficou claro. Hoje eu tenho uma empresa onde trabalham 26 pessoas comigo todos os dias para entregar resultados de múltiplos 6 ou 7 dígitos para os mais variados clientes. São mais de 85 milhões de reais faturados nos últimos 4 anos. Tudo isso porque eu sigo um método validado e pronto para te passar. A essa altura você talvez queira saber mais detalhes sobre como funciona o método da SB Copy e também sobre como entregar ou como criar copies milionárias em até 2 dias ou menos. E é por isso que eu resolvi fazer uma surpresa para você. Antes do nosso próximo episódio da série Copywriting, a habilidade milionária, a gente vai ter um encontro ao vivo, onde você vai ter a chance de ver eu e o meu time de copywriters utilizando na prática exatamente esse método para avaliar a sua copy. Exatamente. Você vai ter a chance de mandar a sua copy para ser avaliada por mim e pelo meu time de copywriters ao vivo. E aí, topa o desafio? Então presta atenção como vai funcionar. Aqui embaixo nessa página, você pode ter visto ali que tem uma peer review marcada para o dia 22/10. É um quadradinho amarelo, você pode descer ali depois de ver o vídeo. A Peer Review é um encontro que faz parte da metodologia da SB Copy e que a gente faz 2 vezes por semana com os nossos alunos do Copywriter Profissional, onde a gente avalia ao vivo as copies que eles estão trabalhando. Essa é uma chance única dos nossos alunos terem um feedback profissional das copies que eles estão escrevendo, antes mesmo delas irem para o ar. Para você entender melhor como funciona, eu vou te mostrar o que alguns copywriters da SB Copy têm a dizer sobre a Peer Review. Dá uma olhada no que eles estão falando. Para mim, a melhor parte foi quando eu participei da primeira Peer Review como aluno, Porque quando isso aconteceu, eu vi que eu estava no lugar certo. Como copywriter, a gente tem esse desafio de escrever, E não saber se a coisa ficou boa, se não ficou.
Às vezes a gente tem um cliente que a gente promete que vai dar resultado e não sabe se isso vai acontecer. E lá na Peer eu conseguia ter essa firmeza, né? Das pessoas comentando sobre a minha lead, sobre a minha copy. O que mais me encantou foi a preparação na prática mesmo, entendeu? É tipo, você já aprende, você escreve, você já aquilo ali, você já aplica. Você tem 2 vezes por semana a oportunidade de submeter a sua copy no curso, sabe? Para o time da SB Copy e os alunos analisarem, e você vê essa dinâmica, você aprende com todo mundo, né? Então, assim, traz uma segurança muito grande, né? É como se você estivesse fazendo uma faculdade, mas já tivesse conseguido um estágio, sabe? Junto, é o melhor dos 2 mundos juntos. Ter a peer review, né? O grupo de copywriters, seja os alunos, ou seja o Rafael, seja o Rodrigo, ali, isso sim, é produtivo porque você treina, você recebe o feedback daquilo que você escreveu, você vê o feedback dos outros e aí você cresce. Você vai ter a chance de experimentar o que é estar numa peer review ao vivo da SB Copy no nosso próximo encontro na terça-feira, dia 22 de outubro, às 20 horas. Para assistir a peer review é só ficar de olho no seu e-mail e no nosso canal do Telegram, que você vai receber o link de acesso da aula por lá. Agora, se você quer mandar a sua copy para eu e a minha equipe avaliarmos ao vivo, é só clicar no botão aqui embaixo e seguir o passo a passo. Tá tudo explicadinho ali sobre como vai funcionar a aplicação. Olha, é claro que fica inviável a gente avaliar todas as copies de todo mundo que for mandar pra gente. É por isso que você precisa ser rápido. Manda a sua copy agora para aumentar a sua chance de ter a sua copy avaliada por nós. No episódio anterior, eu tinha deixado claro para você que isso aqui é sim um lançamento. E você já sabe que a gente vai abrir em breve uma oportunidade para você fazer parte da nova versão do curso Copywriter Profissional, que é a primeira e a maior formação de copywriters do Brasil. Agora você vai ter a chance de conhecer esse método por dentro e ver como que ele funciona. Tanto no nosso encontro ao vivo na próxima terça-feira, como no próximo episódio, onde eu vou abrir toda a metodologia da SB Copy para você. Sem segredinhos, sem partes escondidas, eu vou te mostrar tudo. É nisso que eu sempre acreditei. Não é à toa que a gente já formou mais de 300 copywriters profissionais que estão hoje trabalhando no mercado como freelancers ou nas empresas nos maiores negócios digitais do Brasil. São dezenas de histórias que eu fico bem emocionado de ouvir e que eu queria que você conhecesse pelo menos 2 delas agora. Dá uma olhadinha. Tudo que a SB Copy faz, sabe, evento, curso, dá certo. Ponto. Tipo, eu vejo, a SB Copy faz um curso, vamos lá, esse curso faz sentido? Faz sentido. Coloca em prática, dá resultado. A SB Copy fez um evento, vamos lá pro evento, dá resultado. Imersão, dá resultado. Falei, cara, a SB Copy coloca a mão, vai dar resultado. Na minha cabeça já tá assim, entendeu? E tudo que eu entro dá resultado. Resultado financeiro pra mim, entendeu? Não tinha, ganhos financeiros, né, cara? E hoje eu tô tendo, então isso é bom pra caramba. Então, isso é um ponto legal, sabe, de dizer. Então, e é algo que eu fico muito feliz, assim, muito grato, na verdade, a SB Copy por isso. E que bom que a SB Copy tá no mercado, né? E o mais louco, né, que a SB Copy é diferente. Tem alguma coisa, que é diferente. Sim, meu conselho é conhecer a profissão de copywriting. Se realmente fizer sentido para a pessoa, vai fundo. A SB Copy é a melhor instituição do Brasil hoje de formação de copywriters. Eu já tinha feito vários cursos, inclusive de copy antes, faço outros cursos e para mim a SB Copy continua sendo a melhor em todos os aspectos, conhecimento e experiência do Rafa, ao apoio, suporte, os amigos que a gente faz lá dentro, porque são amigos, assim, não são colegas. Então, vai fundo, vai fundo. E quero mais pessoas, né, melhorando esse mercado junto, pra gente dividir, pra gente multiplicar. Isso é o que acontece com as pessoas que fazem parte da formação da SB Copy. Agora a gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira. E lá você vai ter a chance de conhecer vários dos nossos alunos que estão ainda na formação ou que já se formaram e continuam aprendendo com a gente todas as semanas. Lembrando que eu estou fazendo aqui o máximo para responder a todos os comentários que vocês estão deixando aqui embaixo. Então deixa a tua pergunta, me conta aquilo que você está gostando mais aqui nessa série e eu vou tentar fazer o máximo para responder você. Eu te vejo na próxima terça-feira, dia 22, às 20 horas da noite.
Um abraço e até lá.